O barroco mineiro é um patrimônio cultural único e inestimável. É um estilo arquitetônico de grande beleza e singularidade, que diferencia as igrejas de Minas Gerais das de outros estados. Em São João del Rei não é diferente. Mas de onde veio o ouro que ornamentam as igrejas? Ao caminhar pelas ruas históricas de São João del Rei, você consegue imaginar que logo embaixo existe um outro mundo? Como se fosse uma cidade subterrânea. Esse lugar realmente existe. Trek BR visitou duas dessas minas chamadas Betas. Nesses locais saíam o ouro para Portugal. Nossa equipe embarcou em uma aventura para conhecer algumas minas de ouro. Ao todo, elas são mais de 100 na cidade histórica. A mineração do ouro nas Minas Gerais, inicialmente, acontecia de forma muito primitiva no leito dos rios pelos sertanistas, que viviam usando a bateia, tipo um prato grande de madeira com forma cônica. Ao agitá-las com um pouco de água, o ouro sendo mais pesado, ficava armazenado no fundo. Dessa forma, faziam a cata das pepitas entre os cascalhos que desciam das serras e dos morros. Esse ouro encontrado no leito dos rios era chamado de ouro de aluvião. Dizem que no ato de retirar uma planta encontrava-se facilmente ouro em pó misturado na terra de suas raízes, tamanha era a fartura. Com pouca mão de obra foram empenhados os escravos africanos, um período muito triste na nossa história. Com a escassez do ouro de aluvião, após a permissão da entrada de alguns cientistas estrangeiros na região das Minas Gerais, o olhar atualizado e crítico para as técnicas de mineração mais adequadas ao tipo de solo, e para a economia de trabalhadores braçais, apontou que o ouro estava abaixo da terra e era necessário minerar no subterrâneo com a formação de galerias. Dessa forma foram sendo criadas as Betas. Trek BR visitou duas Betas. A primeira fica próxima ao centro. Logo na entrada, que é bastante estreita, os visitantes se deparam com duas galerias que se conectam aos bairros Alto das Mercês, Igreja do Carmo e Senhor dos Montes. Das picaretas, dos picões. Ó, todo esse corte aqui foi manual, ó. Você imagina cortar uma rocha manualmente. Lá de cima até aqui. Então, olha só, isso aqui, ó. Então os cortes aqui a gente olha achando que é a ranhura, que é a terra, que é a pedra. Ó. Aqui, a gente vai fazer um trabalho com o pessoal da universidade. Vamos usar as APAC, podem chegar um pouquinho mais aqui adentro. Cuidado para mim, então vocês podem adentrar aqui. Ó, a gente vai ter isso aqui, ó, é o que a gente chama de amarra. Ó, ali dentro existe ouro ali, ó. Bem acima da gente aqui, ó. Então essa peça aqui que a gente está vendo aqui, ó, chamada amarra, isso que trava a parede da esquerda com a parede da direita, aonde eles não mexeram aqui, pode ver que ainda existe ouro, aquilo entendi. O ouro tá ali, ó. E você vai segurar uma rocha com a outra. É, ali, ó, ele tem um filete. Ali, aquele filete ali que a gente chama de quartzo. O quartzo é irmão do ouro, a água é a alma do ouro, que sem água você não minera. Então vocês podem ver que toda essa forma de extração, e aqui que vai para o lado das Mercês, ó. A parede foi fechada, vocês vão adentrar, pode adentrar aqui daqui a pouco, né? Então esse lado aqui vai para a Igreja das Mercês. Então o minerador, quando batia na parede de um lado e do outro, ele respeitava o limite do outro, né? Porque você sabe que toda essa região tem ouro, ó. O paredão aqui subiu, as frestas, tudo aberto à mão. Aí você imagina abrir isso aqui na mão, né? Ó, no muque. Olha só, aqui eles não tiraram, ó, aqui a sabeta está bem preservada. Ó, aqui na ponta, não, deixou a amarra lá no alto. Você vem aqui, ó. Ó, abertura, outra abertura aqui na parte de baixo. Aqui também, aqui, né? Você vai para o subsolo, não é? E aqui também, né? E aqui já tem outra parte. Ó, você pode estar adentrando aqui, ó. Olha só. Aqui fizeram um teste de ouro. Aí o ouro parou, eles não mexeram mais adiante. Isso aqui chama socavão. É uma parte do ouro que você vai mexer. Vocês vão estar vindo para cá, não é? Ó, e as paredes, ó. Vocês podem adentrar aqui, ó. Olha só. Trabalhar numa galeria dessa aqui. Aqui tá frio. Mas você imagina na época da chuva. É. Então, na época era muito mais frio também, ó, né? Repare bem lá, olha só a abertura. Então esses buracos, eu vou fechar num buraco aqui, para vocês terem uma noção do que foi a estronca. A estronca é aquilo ali, ó. Tá vendo aquele buraco ali, ó? Então aquele buraco do lado direito também vai ter outro.
Ali você colocava madeira Pra ir subindo. e ir subindo. Aí você imagina subir para a parte lá do alto, como se fossem galhos de árvore. Se tivesse um mal súbito, a morte era certa. Então aqui, Morreu, ó. foi muita gente. Muita gente, olha lá onde ela vai, ó. Olha só. E qual a profundidade aqui? Geralmente chega a 40, 50 metros. Tem uma parte que o senhor Joviano falou que nunca entrou desde que ele mora aqui há mais de 50 anos. Ah, é? Olha só, pra cá agora, pra direita, ó. Teria que ser com Ó. gente equipada, né? Toda abertura. A gente vai estar entrando e agora a outra parte da galera, os portões que eles colocavam, ó. Pra ninguém invadir a área da mineração. Isso aqui existia um antigo portão. E aqui tem um motivo tribal, viu? Porque geralmente os negros que vinham pra cá eram da região chama Costa da Minas, Nigéria, Gana, não é? Então é aquela região que era uma região de produção. E aqui já tá quente, onde eu tô aqui já tá com... A temperatura já subiu uns 6 graus. 6 graus? Aqui já tá quente, sabe? Aqui já tá quente. Aí vocês estão no frio. Então, por isso, aqui já é uma profundidade, depois vocês podem ir revezando, para poder olhar aqui. Aqui tem uns 7 metros de profundidade aqui, para lá muito mais ainda. Então, vocês podem ir revezando aqui, ó, pode olhar aqui, pode segurar aqui, ó, tá tranquilo. Olha a profundidade. Ó, e vai para lá. Ó. Lá outras galerias, e aqui subindo para outra parte do Senhor do Monte. Pode ver que aqui já está dando até, soltando névoa na frente da lanterna. Pô, então é tudo interligado, né? É tudo interligado. Então, se quiser ir revezando vocês aqui, Pode ir. né? Dá pra passar. Olha só a profundidade aqui. Então, essas minas, elas interligam. Por isso a gente fala, São João del Rei tem uma outra cidade debaixo da cidade. Então o trabalho foi muito extenso. Então tem lugar aqui que ele nunca entrou ainda, o Nunca proprietário. Tem lugar que o proprietário nem sabe o que tem do outro lado. Não é? E aí um motivo tribal aí no lado esquerdo de vocês, ó. Isso aqui é um motivo tribal. Debré retrata muito isso no rosto dos escravizados. Exatamente. Vê Debré. Isso. Vocês podem ir revezando aqui pra vocês terem uma noção de que aí, ó, um motivo tribal. Ó. Caraca, que legal. Né? Benin, Nigéria, Camarões, Toga, que mandou gente para a nossa região. A gente pode chegar aqui. Pode colocar a mão. Então a gente observa aí que existem várias galerias, estão tudo interligados. E como o pessoal ia procurando, né, o veio do ouro, olha só. São várias galerias, são ramificações, né, que tem ligados. Nós estamos aqui perto aqui da barracão da prefeitura. Então, para onde o ouro vai escoando, o pessoal vai atrás, né, abrindo esses túneis aí. Então aqui vai para as Mercês, aqui vai para lá o Senhor dos Montes, outras galerias vão para o Carmo. Então são várias, 200 galerias aí, segundo aí o Miranda, 200 galerias. A segunda beta visitada foi a chamada Minas Tancredo Neves, com cerca de 40 metros de profundidade. Para chegar no fundo, é preciso descer uma escada enorme em zigue-zague bastante inclinada. Adentrando por aquela fenda escura, fria, úmida e apertada, se tem a perfeita noção de como esse lugar era hostil. É difícil pensar que dezenas de escravizados passavam até 20 horas do dia ali, em busca de ouro para os seus senhores de forma desumana. Inclusive crianças que tinham a saúde afetada pelas condições de trabalho. Quem explica é o guia Miranda. A temperatura variava muito aqui dentro. De repente, subia de 16 para quase 30 graus. Então, o escravizado em uma mina como essa vivia pouco tempo. Aqui também trabalhavam crianças que eram chamadas de molecotes. Elas eram utilizadas para adentrar partes nas quais os adultos não conseguiam.
E por essa rotina precária tinham muitos problemas de saúde, como o arco senil, uma alteração ocular formada pelo acúmulo de lipídios, gordura na periferia da córnea. Sem citar os problemas causados aos pulmões pelo pó das pedras, pela falta de ventilação, acidentes de alagamentos e soterramentos. Para a iluminação passou a se usar óleo de baleia ou de mamona, tornando aquele local confinado ainda mais hostil para a vida humana. Quantas vidas foram perdidas? Assim os mineiros que mal o sol despontava, encaminhavam-se com seus escravos para mais uma luta diária. Enquanto a mineração em Minas Gerais vivia sob os modos feudais de extração do ouro, embora com elevado aproveitamento da técnica dos escravos africanos. Bem adiantado nesse mistério, o mundo europeu vivia a Revolução Industrial. Incontestavelmente o ouro extraído daqui fomentou ainda mais a mudança do feudalismo para o capitalismo. Como diz nós, o infante superior ao tempo. Infante superior ao tempo. No Brasil, a coroa portuguesa, depois de muito tempo sem nenhum retorno, aos poucos a riqueza do solo brasileiro aflorou, permitindo aos nobres e reis portugueses viverem décadas de vida boa, desperdício e ignorância financeira. Enquanto os ingleses investiam sua riqueza de forma planejada e inteligente, os lusitanos gastavam com festas e inúteis tentativas de se mostrarem à altura cultural de seus vizinhos. Enquanto Portugal erguia igrejas e palácios, a Inglaterra construía fábricas. Consequentemente, a crise do Império Português era vertiginosa. Essa situação aumentava a necessidade de maior controle e cobranças, aumento de impostos do ouro nas minas, que já se tornava escasso, gerando vários movimentos de revolta por toda a colônia. Entre meados do século XVII e o fim do século XVIII, o auge da mineração no Brasil colonial, foram extraídas da capitania de Minas Gerais 128 toneladas, coincidentemente o que o Brasil possui hoje em reservas de ouro no Banco Central. Na região de São João del Rei, estima-se que foram extraídos 1 tonelada do precioso metal. Como diz o Miranda, essa aqui é a outra São João del Rei. Fala aí, Miranda, não é isso, Miranda? Pessoal, isso aqui é uma outra São João del Rei, onde a gente conhece a cidade que os portugueses construíram e aqui a cidade que os escravizados construíram, que foi glória de Portugal e que a Inglaterra até hoje tem o poder aquisitivo total disso, porque dessa região aqui, dessa mina, saiu muito ouro para a Inglaterra. É o laço dos bancos ingleses, né? Os famosos bancos ingleses. Verona, Verona, Itália, a gente está aqui. Muito ouro. Agora desce mais 30 metros, desce mais 60. Aqui você sai de quadra do carro certinho. Tem um aqui em 1980. Tem uns lugares que usar aí, viu, gente? Tem umas maneiras no chão que vocês não falaram em pé. Em 1980, o pessoal achou muito forte, viveu aqui no Cristo. Aí juntou tudo quanto é tipo de sujeira veio junto. Aí calma que dentro dessa pedra, ela desce mais 30 metros para baixo. Para lá desce mais 50 que vai alinhar com a cidade. Aqui tem mais 30 metros para baixo. Está em cima de 30 metros. Só que foi. Aqui tem descida 30 metros que vai para onde? Tem outra mais 30 metros que desce para o subsolo aí. Certo. E aqui você falou que sai no carro? Está na igreja do carro. Se você for linha reta, passa debaixo da antiga cadeia, sai debaixo do mercado, vai na igreja do carro e liga sentido debaixo do cemitério e vai voltando. Mas aqui em linha reta, né? Linha reta, aqui é linha reta. Aqui já está soterrado. Então vai ter o carro, como é que é? Vai até a igreja de Nossa Senhora do Carmo, o Carmo liga a região debaixo do cemitério do próprio nome da igreja. Depois vai sair lá na mina de ouro que a gente estava, que é a mina do Joviano. Pessoal, aqui ó, a gente tem uma noção, né? Vai fazer isso mais gente. Do que uma mina, né, com a estrutura que o seu Guido colocou. Mas você imagina você trabalhar aqui num espaço desse durante horas e horas com água caindo nas costas. Então até na década de 80, muitas pessoas eu conheci, agora recente morreu há 2 anos atrás de Martins, com areia no pulmão. E quando você dá fogo, isso aqui você não enxerga nem 50 centímetros da frente do rosto. Né? Então, mesmo com o equipamento, a areia vai descendo. Então, depois você morre com o pulmão não fazendo isso.
Né? Então é uma das mortes piores que tem da mineração. Aí você, o tipo de que os escravos, que tem abertura que você fala, como um homem passou ali, não é um homem, uma criança, que fez o corte, não é? Para poder descer o ar. Então dentro dessas galerias subterrâneas, tinha um senhor que extraiu ouro por um longo período, não é? Aqui na região, ele tinha um conhecimento muito de mina. Você não entra numa mina de uma vez, isso lá no século XVIII, na época de XIX e XX, que elas dão gases, então eles jogavam um fogo primeiro, para depois saber se ali tinha gás ou não, se desse aquela explosão do gás, porque o gás de cozinha tem um cheiro para a gente saber que está vazando, mas ele não tem cheiro, o gás no subterrâneo ele é sem cheiro. Então muitas das vezes, lá no século XVIII, eles desciam com um passarinho, não é? Eles não tinham uma forma de saber se estava com gás ou não. Jogavam fogo, depois o gás começava a vazar novamente. Então eles diziam com o passarinho que eles aprenderam com os chineses. Aí eles olhavam o passarinho lá meio que lá e falavam, opa, está na hora de sair da mina. Então eles saíam, aí no outro dia que eles começavam a meter fogo para ver se o gás estava ali. Então essas galerias subterrâneas, né, elas trazem uma história que vem lá dos primórdios lá do Oriente. Com a descoberta de maior quantidade de ouro na região da Serra do Curral e Mariana, utilizando técnicas modernas e com a escassez das pepitas de ouro, o trabalho arcaico dos escravos foi, aos poucos, se extinguindo. Acredita-se que como a exploração aconteceu em poucos setores da Serra do Lenheiro, e somente com técnicas arcaicas, ainda pode existir muito ouro no subsolo de São João del Rei. Com o surgimento da pólvora e ainda há pouco tempo, se extraía ouro com explosivos. As minas não são abertas ao público apesar do esforço para que se torne um atrativo turístico. Pelo valor histórico e cultural, esse patrimônio da mineração ainda não é bastante valorizado, que com certeza se tornaria num dos maiores atrativos turísticos do Brasil, que seja preservado para que atrocidades e atos desumanos, aqui cometidos no passado pela cobiça de riquezas, jamais voltem a existir. Essa é uma das finalidades da plataforma Trek BR, manter a história viva e divulgar fatos ou lugares poucos conhecidos, valorizando a história e a cultura de cada local.